Bob Woodward e Carl Bernstein, dois jornalistas do The Washington Post, começam a investigar um aparente assalto na sede do Partido Democrata. Mas logo isso vai se revelando uma grande conspiração, que ficou conhecida como o escândalo de Watergate. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir um verdadeiro clássico, Todos os Homens do Presidente. Lançado em 1976, Todos os Homens do Presidente é um filme dirigido por Alan J. Pakula, que vai se tornar uma referência quando a gente está falando de um cinema investigativo, seja para um lado mais político, seja para um lado criminal. Filmes como, por exemplo, The Post, Spotlight e até mesmo Zodíaco beberam diretamente desse filme aqui. E como vocês viram na sinopse, ele vai acabar por contar toda a história de como o Watergate foi desvendado, através do ponto de vista dos dois jornalistas que fizeram todo esse processo, arriscando inclusive suas próprias vidas. E para introduzir essa crítica, acho importante a gente explicar, pelo menos superficialmente, o que foi o escândalo do Watergate. Você deve ter visto isso na escola, mas provavelmente não se lembra mais. E como se tratam de eventos históricos, eu vou falar aqui sem nenhum tabu, sem nenhum medo de dar spoiler do filme. Tudo começou no primeiro governo Nixon, quando um grupo de 5 homens foi capturado invadindo o prédio do Partido Democrata, o partido rival do Nixon, que é um republicano. E o que inicialmente foi visto como uma tentativa de assalto logo foi ganhando novos contornos e a gente descobre que esses homens estavam plantando escutas no partido rival, tentando obter informações privilegiadas, sigilosas. E então os dois jornalistas do The Washington Post, seguindo a grana desses caras presos, acabaram descobrindo todo um esquema, que era financiado com doação de eleitores do Partido Republicano. Eles estavam dando grana para a reeleição do Nixon, mas na verdade financiando um sistema de espionagem. Todo o aparato do governo americano estava capturado. O FBI, a CIA, muita gente fazendo vista grossa, enquanto Nixon se abastecia de muita coisa importante para sua reeleição, para prejudicar os adversários. E para além da espionagem, tá? Também existia o financiamento direto no que hoje a gente chamaria de fake news. Informações plantadas, cartas falsas, documentos falsos. Tudo isso com dinheiro do povo sendo fomentado pelo Estado. E todas essas revelações culminaram na prisão de muitos dos envolvidos e na renúncia do Nixon, que estava pressionado, ele quase sofreu um impeachment, então preferiu sair ele mesmo, abrir mão do cargo. E é até curioso, ainda na introdução aqui do vídeo, destacar como essa é uma prática recorrente não só na política interna dos Estados Unidos, mas na política externa deles e em outros países. Todo mundo quer ter uma informação exclusiva, todo mundo quer saber o calcanhar de Aquiles do adversário. É a gente pensar, por exemplo, no caso Snowden, muito mais recente, se eu não me engano, já no governo Obama, onde a gente soube dos Estados Unidos invadindo a privacidade e ouvindo com escutas e uma série de recursos líderes mundiais, inclusive a presidenta Dilma. A gente pode citar também um caso brasileiro, durante o governo brasileiro, a criação de uma ABIN paralela. Isso ainda está sendo julgado, mas a gente tem muitas evidências de que a ABIN foi instrumentalizada para observar, se assim eu posso dizer, adversários políticos de Jair Bolsonaro, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí, já falando mais especificamente do filme, ele nos mostra o poder do jornalismo.
quão bela é essa profissão e qual o seu potencial se exercida da maneira correta. É um filme que fala muito, inclusive, nas entrelinhas, sobre toda a ética dessa profissão. Por exemplo, de você não revelar as suas fontes, de você manter a integridade daqueles que estão contribuindo com a sua matéria, assim também como toda a ética por trás da escolha de publicar ou não. Eu tenho embasamento suficiente para afirmar isso? Eu tenho respaldo para fazer isso? O que eu vou causar a partir da divulgação de determinada matéria? Tudo isso está permeando esse filme aqui, que me fez inclusive ver a profissão do jornalista com um brilho um pouco maior do que eu já tinha. É um filme que quando acaba você fica querendo se matricular num curso de jornalismo e começar a investigar tudo por aí. Mas é também um filme que fala da dureza dessa profissão. O quão difícil é você seguir as pistas, o quão difícil é você preservar o outro ao mesmo tempo que você não falar sobre essa sua fonte anônima te causa uma certa descredibilidade. Será que ela de fato existe? E claro, tudo demanda muito tempo além do esforço. É preciso ter paciência, é preciso ter técnicas de convencimento, saber entrevistar, saber como perguntar, ou às vezes não perguntar, mas afirmar algo que pode ser desdito, que pode ser desmentido. E a gente tem aqui um roteiro brilhante do William Goldman, que consegue trazer não só essas reflexões para o público, mas um texto também muito dinâmico, muito fluido e com uma progressão muito boa. É um filme interessante do começo ao fim, que não me perdeu em momento algum. Principalmente pela forma com que ele torna acessível todas as informações passadas, e são muitos nomes, são muitos dados, são muitos valores, sem tornar isso superficial, sem tornar isso bobo. Ele não fica repetindo tudo 1000 vezes para ver se você entendeu. Ele confia em você, ele confia na sua atenção. E é um filme que exige atenção aos detalhes, às pistas, aos nomes. E já que eu tô falando do roteiro, do texto, falando um pouquinho mais especificamente dos diálogos, eles nos são entregues por atores fenomenais. Todo o elenco de apoio desse filme aqui é composto por nomes consagrados que com certeza, se você ver filmes dos anos 70, 60, 80, vai reconhecer. Mas a gente tem 2 nomes centrais que para mim são o coração pulsante desse filme e que fazem com que a gente de fato mergulhe nele. E eu estou falando do Robert Redford, que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás, e do Dustin Hoffman. Que dupla maravilhosa. O interpretando um cara que tem mais tempo de casa, mais tempo de carreira ali no The Washington Post, tem certas malícias, sabe como cativar o público ao escrever uma matéria, e a gente tem um novato que está 9 meses na casa, mas tem muito vigor, tem muito interesse, e é o cara que, se não dá a forma perfeita para a matéria, dá a alma dela de certa forma. E essa combinação da sensibilidade com o rigor técnico é o que transformou o Watergate no que ele virou. Era um caso pequeno, que nunca estava na capa do jornal, estava escondido lá pelo meio, e que aos poucos foi conquistando o interesse geral da nação a ponto de derrubar um presidente dos Estados Unidos. Mas nada disso faria com que o filme se tornasse tão icônico como é se não fossem as imagens de Alan J. Pakula. Diretor que não fez nenhum outro grande sucesso em sua carreira, por mais que tenha feito outros bons filmes, outros ótimos filmes, mas que aqui tá no auge, tá na sua melhor forma. É um filme muito seguro das suas imagens, dos seus planos, que joga ali dentro de certas regras do cinema clássico, mas também ousa, e traz alguns elementos que estavam muito em voga naquele período, com um uso muito interessante que não necessariamente banaliza a técnica, mas a usa com bastante intensidade. É o caso, por exemplo, da dioptria dividida,
que aparece muito nos filmes do Paul Verhoeven, do Brian De Palma e aqui também. É você manter o ponto de foco em algo que está no primeiro plano, você tem um blur no meio sem esse foco e outro ponto visível, nítido lá atrás. Cara, o bom uso dessa técnica gera algumas imagens que são impossíveis saírem da sua cabeça. Afinal, não é normal você ver vídeos ou fotos onde a gente tem dois pontos de foco diferentes, em profundidades diferentes, com um certo borrão no meio. Gera um estranhamento que atrai o olhar. E se você usa isso como Pakula com fins narrativos, é perfeito. É a coroação. E aqui, por exemplo, a televisão vai ser um elemento muito importante desse primeiro ponto focal. É através dela que nós vamos ter os registros históricos reais. É a partir dela que nós vamos receber informações sobre o mundo para além daquele escritório, para além da sede do The Washington Post. A gente também tem esse uso da dioptria para aproximar dois lugares de trabalho diferentes. É a gente trazer a ambientação do escritório, com o mundo rolando ali, ao mesmo tempo que algo pequeno e grande tá rolando no primeiro plano, com o nosso protagonista, por exemplo, entrevistando alguém por telefone. Sério, eu juro pra vocês, é um dos melhores usos de profundidade de campo que eu já assisti na minha vida. É nível Cidadão Kane. Tudo bem que lá tem todo o fator da inovação, foi o primeiro filme a explorar isso. Aqui não tem essa carga, mas ainda assim tem um uso excepcional. E todo o ritmo que o diretor também impõe a esse filme, junto obviamente do seu montador, é muito único e também foi algo que transcendeu o tempo e influenciou outras produções. Não é você só ficar naquele enclausuramento do escritório de forma sisuda. É você deixar vazar naqueles personagens influências das suas vidas pessoais, para trazer um drama um pouco maior, para trazer um romance talvez, para trazer uma comédia ou até mesmo tensão, suspense. Algo que está sendo posto em risco para além da vida daquele jornalista. Algo que talvez ele preze mais do que a sua própria integridade. E é um flow, é um ritmo realmente perfeito o encontrado aqui. Eu tava devendo assistir Todos os Homens do Presidente há muito tempo e finalmente eu vivi essa experiência. Cara, que coisa fantástica. Inclusive, eu preciso mandar um abraço aqui pro Edu Schneider, cara. Um amigo meu que eu conheci nas cabines de imprensa e que é apaixonado por esse filme. Tava sempre falando desse filme comigo e eu tava devendo a ele assistir também. Edu, finalmente eu vi e você tava certo o tempo todo. Mas agora eu quero saber de você que tá aí me assistindo. O que achou desse vídeo e o que você acha de Todos os Homens do Presidente? É realmente esse filmaço que eu falei aqui? Manda aqui nos comentários, aproveita, curte esse vídeo e se inscreva no canal se for novo por aqui, ativando o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Manda para aquele seu amigo cinéfilo e considere se tornar um membro para receber acesso antecipado aos vídeos e também conteúdos exclusivos. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui! Até a próxima!